Bom dia! Com esse filtro do Instagram, que essa hora da manhã tira a olheira da gente, resolve todos os problemas. Muito bom dia, deixa eu normalizar, né? Vamos aceitar quem a gente é, que acorda com olheira mesmo, não é isso? Bom dia nessa sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho, nesse dia 10 de julho de 2020. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vou colocar nossa amiga Flávio. Já comecei aqui com o Ivan me tentando derrubar o telefone. Vai para lá, Ivan. Bom dia! Estou vendo as canetas. Bom dia, agora, Gabi. Agora sim. Muito bom dia, querida. Bom Seja dia. bem-vinda ao nosso café. Deixa eu aumentar aqui o volume que eu estou ouvindo um pouquinho. Vou Seja aumentar o meu também. bem-vinda ao nosso café nessa manhã de sexta, que eu fiz você acordar mais cedo. Não sei se você tem o costume de levantar tão cedinho. Seja bem-vinda, como é a sua estreia, eu vou pedir a você para se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem aqui no café. Bom dia a todos. Dora, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada de verdade pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Mulê. Eu sou administradora do perfil Cientista Espírita. Eu também sou estudante de psicologia, então todos os meus posts são feitos através de links entre as duas ciências, que é a doutrina espírita e a psicologia. E para mim, eu estou muito feliz por estar aqui, começar bem o dia, fazendo café com o Evangelho com a Dora e com vocês. Que seja muito bom, muito produtivo para todos, que alcance muitos corações de pessoas que estão nos assistindo. Que assim seja. Você é de qual estado, Gabi? Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Então, estamos pertinho. Eu sou de Rio das Ostras, da região litorânea, e uma boa parte do pessoal é daqui também, né? Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, mas o café está crescendo, tem gente de vários outros lugares, e a gente agora não tem muito fronteira, né? A internet Uhum. facilita isso. E aí a gente está, todo mundo, nesse momento, a gente está junto aonde? No café. E aí, conforme a gente vai se encontrando, a gente vai criando espaços coletivos. É Tá isso? muito frio aí, Dorinha. Eu acordei com frio, tá? Veja a gola, né? Hoje acordei com bastante frio. Cafézinho mais Hoje eu tô pesado. com frio. Deixa eu ver aqui minha internet, porque eu não sei onde que eu tô ligada. Aí, ó, tô ligada na internet errada. Antes da gente começar, deixa eu... Isso, desculpa, eu devia ter visto isso antes. Mas tá aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo, só tá um Tudo pouquinho certo? travado pra mim. Tô ouvindo. É, Agora tô travou bom. porque eu fui trocar a internet. Era para eu ter visto isso antes e acabei esquecendo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 15 com a Gabi e a gente vai ler o item 8, que é o fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Antes da gente começar, como eu não sei se a gente vai ter esse tempinho no final, é um aviso rapidinho. Voltou, tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Essa internet. Então vamos lá. Antes da gente começar, é um pedido carinhoso para um marido de uma amiga minha que está, uma amiga nossa, né? Da maioria de nós que está assistindo aí, que está internado no hospital e ele precisa de doação de sangue, não tem nenhuma ligação com o Covid, é um outro problema de saúde e ele precisa de sangue A positivo. E essas doações têm que ser feitas no Hemocentro da região dos Lagos, lá em Cabo Frio. E aí o nome dele é Hamilton de Magalhães, para quem estiver por perto e puder fazer essa doação de sangue.
com vergonha. Onde que eu parei? Onde vocês me ouviram? Eu ouvi até o nome do nosso irmãozinho. A Isso, letra tá para você repetir, porque eu acho que travou pro pessoal. isso. Então, ele está internado e precisando de doação A positivo. Então, para quem for de Cabo Frio, é no Hemocentro da região dos Lagos, lá em Cabo Frio. E é para entrar em contato com o WhatsApp do Hemocentro para marcar essa doação. O telefone é 22 99 77 47 988, tá? Então, se eu colocar aqui o telefone, aí a Flavinha também conhece. Aliás, a Flavinha que falou comigo ontem, aí hoje eu fui falar com a minha amiga para poder ter mais detalhes para informar. Ó, esse aí é o telefone, gente, quem puder, tá? Sangue A positivo lá no Hemocentro de Cabo Frio, tá bom? Então, está dado o recado, vamos espalhar aí para a gente poder ajudar. E a Gabi vai fazer hoje a prece final, então eu vou começar sucintamente com a nossa prece inicial para a gente começar a esquentar a água para fazer o café. Então vamos juntos, serenando os nossos corações nessa manhã. Tantas vezes as noites são leves, mas muitas vezes, pelas preocupações, as noites se arrastam, são pesadas e o nosso coração nem sempre acorda sereno e renovado para um novo dia. Então, que a gente consiga sempre nesses momentos, se for esse o caso dos que nos assistem, que a gente consiga sempre buscar a sintonia com o alto, com os nossos mentores, e falar com intimidade com o nosso irmão maior, com Jesus. Jesus querido, tu que conheces a nossa trajetória, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que vai em nossa mente a nos preocupar e que tantas vezes nos distraímos e nos distanciamos da rota que nós precisamos manter. Querido amigo, nos fortaleça em mais essa manhã, para que esse dia a gente consiga viver com um olhar espiritual acima dos problemas, das dificuldades de relação, que a gente consiga buscar nos teus exemplos a serenidade, a paz, a fé e a certeza de que, acima de todos nós, há um Pai extremamente amoroso que nos acolhe, que nos oferece sempre a oportunidade do amanhecer e que neste novo dia a gente precisa buscar dentro do nosso coração essa centelha divina para nos guiar com muito amor e serenidade. Que as energias desse nosso encontro nessa manhã nos fortaleçam e também cheguem a todos os corações amargurados, sofridos, solitários, para que se preencham também desse amor infinito do Pai. Que a gente possa vencer as nossas mazelas, as nossas sombras e ter um dia de muita graça. Assim pedimos licença para começar nosso estudo e na certeza de que nunca estaremos sozinhos. Que assim seja, graças a Deus, e assim será. Sim, sim. Vamos lá. Meu medo de travar durante a prece e ficar aqui falando. Mas acho que agora estabilizou. Vamos lá, Gabi, fique à vontade. A gente vai lendo, comentando, para onde achar que deve parar, comenta, lê os comentários dos amigos que sempre participam e é um bate-papo aí. Fique à vontade. Tá bom. Então, eu vou começar lendo então uma primeira partezinha aqui do capítulo 15, item 8. Então, vamos lá. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em dogmas particulares,
é exclusivo e absoluto. Acho que aqui a gente pode dar uma paradinha, né? Com certeza. Pode falar. Vamos lá, então. Acho que a gente entende que a máxima, né, fora da caridade não há salvação, ela não se prende a nenhuma vertente religiosa específica, né? A gente tem nessa máxima, a gente entende nessa máxima que abre-se a todos os filhos de Deus acesso, né, a essa felicidade suprema, essa suprema felicidade, independente, né, de qual crença religiosa que esse filho de Deus tenha, da orientação sexual desse indivíduo, do sexo desse indivíduo, da cor de pele desse indivíduo, né, da situação financeira ou da profissão, né? Essa máxima ela nos dá a condição de salvação a partir da caridade. Mas eu acho que a gente precisa de início entender o que seria a caridade, o que a gente entende por caridade, para assim a gente entender essa máxima, né? E lendo esse capítulo, né, estudando um pouquinho esse capítulo, um pouquinho antes a gente vê que a caridade ela seria a negação do egoísmo, a negação do orgulho, né? Então, a gente pode ir num exemplo assim bem prático. A gente está andando na rua, a gente encontra um irmãozinho em situação de rua, né, com fome, com frio. A gente vê aquela situação daquele irmãozinho, se solidariza e decide dar, né, um dinheiro, um prato de comida, um cobertor, um casaco. Isso é caridade, isso é caridade. A gente sabe que se essa é a única possibilidade de caridade? Não, essa não é a única possibilidade de caridade, né? Certamente a gente sabe que bens materiais essenciais são necessários, né, para a nossa sobrevivência, né? Bens materiais essenciais, né, até a partir do momento que passa para uma coisa supérflua, né? Realmente, bens materiais essenciais são necessários para a nossa sobrevivência para sanar situações momentâneas, né? Eu estou com fome, pego um prato de comida. Eu estou com frio, pego um casaco, um cobertor. Ou tá frio, tenho uma casa para me abrigar, uma cama para dormir, né? Mas a gente precisa se atentar que nós, seres humanos, nós somos muito além do que temos materialmente falando, né? A gente ri, a gente sente, a gente se angustia, a gente fica triste, a gente se relaciona, né? Por isso que quando, por exemplo, a gente perdoa o nosso próximo, a gente está praticando uma caridade. Quando a gente dá um bom dia, né, de todo o nosso coração para o nosso próximo, a gente está fazendo uma caridade, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça desse irmãozinho quando ele vai deitar à noite, na cabeça no travesseiro, né? Aquele bom dia pode ter salvado o dia dele. O silêncio a uma ofensa é uma caridade. Olha quantas possibilidades de caridade que a gente pode ter, né? Eu acredito que toda atitude que ela é pautada no bem, que ela é pautada no respeito ao próximo, no tempo do próximo e na autonomia do próximo, que a gente não pode esquecer da autonomia do próximo, é uma caridade, né? E Exatamente. Pode seguir. Estou te ouvindo. quando a gente também tem a ideia de que fora da igreja não há salvação, a gente tem a ideia de que a caridade ela está presa a paredes ou a determinados dogmas específicos para validar, né, aquela caridade. Só que eu acho que a gente precisa também entender que a religião ela é uma criação do ser humano. A religião ela serve de instrumento, né? Ela tem o objetivo de te servir de instrumento para que você se reaproxime, para que você se aproxime de Deus, né? E a partir do momento que a gente parte dessa premissa que fora da igreja não há salvação, de alguma forma a gente tem uma supervalorização, né, de uma determinada religião, enquanto que Deus fica em segundo plano. Acho que é como se todas as nossas lutas fossem feitas para uma determinada religião e não para Deus, né? Exatamente. Lembrando que Jesus, ele não montou nenhuma religião.
né? Jesus, ele foi o exemplo vivo dessa caridade. Desde a caridade material, daquele que viu a dificuldade do noivo lá na festa de casamento e transformou a água em vinho, né? E num vinho de muita qualidade. Então, desde da caridade material, daquele que queria ali fazer, né, algo para aquele irmão naquele momento do casamento dele, até a caridade daquele que estava lá num jantar na casa de Mateus e chegou o Jairo lá, que a filha havia passado mal, estava morrendo, né? Os evangelhos se confundem. Um diz que ela estava sucumbindo, o outro já diz que já tinha até desencarnado. Mas em que ele largou tudo e foi dar assistência a esse pai desesperado. Então ele mostrou a caridade da atenção, do acolhimento da dor do outro e a caridade material também, que a gente vive no mundo material, né? Então a gente tem essa necessidade, como você muito bem colocou no início. E ele não fez igreja nenhuma, né? Aqueles que o seguiram, que começaram a montar ali aqueles encontros para poder estudar, refletir sobre o Evangelho de Jesus, é que começaram um movimento de fazer daquilo, daqueles encontros, né, o que a gente hoje tem como as igrejas e tudo mais. Mas Jesus mesmo não estipulou a religião, né? Isso foi uma invenção do homem. E a gente tem que lembrar que aquilo que nos une é maior do que aonde a gente está, né? E que não adianta a gente estar dentro de um templo religioso, que agora os nossos estão todos fechados, né? Por conta desse contexto. E aí é que a gente vai ver, né? Caramba, se fora da casa espírita não há salvação, então a gente está frito, porque as casas espíritas estão todas fechadas nesse momento, É não é verdade, é isso? interessante que em nenhum momento fala, né? Espírita façam isso, espírita façam aquilo, né? Que a caridade justamente não está presa a uma religião, ao espiritismo, ao catolicismo, enfim. Porque a caridade é justamente a partir do nosso esforço pessoal, né? A evolução é isso, é a gente sair da nossa zona de conforto, né? Enfrentar as vicissitudes da vida, né? E compreender que dentro daquelas vicissitudes há uma aprendizagem e que ao mesmo tempo a gente pode auxiliar o nosso próximo a encarar essas vicissitudes de uma forma mais amena, né? É o nosso dever fazer isso, Exato. porque querendo ou não, apesar de não termos a mesma religião, isso nada impede. Nós somos todos espíritos imortais, né? Então, a caridade é aquilo, é a prática do bem a partir do nosso esforço, independente de se for da religião X ou da religião Y. Exatamente. Deixa eu parar um instantinho só para a gente poder ver se alguém está comentando algo. E eu tinha lido aqui, acho que é da Babi, que esteve ontem com a gente aí, e que veio hoje tomar um cafezinho conosco. Oi, Gabi, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todo mundo que chegou aí. A Gabi comentou assim: caridade é amor fraterno em ação. A caridade vê no outro a extensão de si mesmo para que amemos o próximo como a nós mesmos, né? Exatamente, é você ver no outro a sua centelha divina, a centelha divina que tem em você também, né? E aí a gente estava falando ontem sobre a carta de Paulo e a gente falou muito sobre caridade também. Eduardo Ladeira colocou que inclusive a caridade com o ladrão crucificado com ele, nos exemplos, né, que eu dei, desde o vinho até ele ir acolher lá o pai que estava desesperado, né, com a filha doente. E ele teve caridade com o ladrão crucificado com ele e com aqueles que o crucificaram, quando ele pediu a Deus que tivesse misericórdia, porque pela ignorância eles não sabiam o que faziam, né? Isso é exemplo. E a Babi colocou de novo ali o exemplo de quando esteve com a mulher samaritana e pediu água, e ela sem considerar as diferenças religiosas. Exatamente, né? Uma outra passagem também. Espera aí que eu fiz alguma besteira aqui. Ah, pronto, voltei. E aí estamos aí, né? O Eduardo colocou a mulher cananeia também. E temos, nossa, se for enumerar, é o evangelho inteiro é caridade pura no Novo Testamento lá, dos exemplos de Jesus, né? Nas parábolas em que ele nos incitava a refletir, a pensar sobre isso. Muitas parábolas falando sobre a caridade, inclusive nesse capítulo aqui, né? Do Bom Samaritano. E a gente tem que pensar nisso. O que é que aquela casa, no momento da gente estar fechado aqui, e quem teve a oportunidade de frequentar casas espíritas, o que é que ela me acrescentou
E nesse momento, ela estando fechada, eu posso dar continuidade, né? Porque a gente não depende. Poxa, eu era tarefeira lá na casa espírita, eu, sei lá, trabalhava na livraria, um exemplo, e agora a livraria está fechada, eu não posso fazer mais a minha tarefa, né? Acabou a caridade aí? Não, né? Agora é o convite da gente, que já era para estar fazendo aqui fora, mas aí agora a gente está se vendo obrigado, né? Incutido a fazer alguma coisa mesmo, porque a gente não pode esperar abrir para a gente voltar a fazer alguma coisa, né? É esse o momento. O centro espírita ele só planta uma sementinha, né? Você vai ser regada e aí você vai gerar os frutos. E os frutos eles têm que passar dessa parede do centro espírita, né? Eu vou dar um exemplo assim muito pessoal meu. A criação do meu perfil foi o modo como eu achei nesse momento de quarentena para continuar fazendo, praticando, né? Atingir corações. Acho que esse que foi meu objetivo maior, porque eu me vi dentro de casa sem poder fazer a minha profissão, né? Porque eu trabalho num hospital e o hospital é um local de risco para os meus pacientes, então me vi o que que eu faço agora, né? Então, a junção da psicologia e da doutrina espírita foi uma dessas opções que me veio no coração. Criei o perfil, né? E que, ao mesmo tempo que tem ajudado muitas pessoas, também é uma caridade para mim, né? Com certeza. Como é bom saber que a partir disso eu tenho ajudado pessoas, né? Fazendo parte de lives como essa, que para mim é muito gratificante, é uma grande honra de verdade, assim, poder falar sobre a doutrina espírita, que é um assunto que eu gosto tanto. Então, falando de um exemplo pessoal, o meu perfil foi um desses auxílios, né, que me motivaram a continuar seguindo nesse momento, que realmente é um momento muito difícil para a gente, né? E nessa vida, pelo menos, a gente nunca passou por esse momento, a gente não sabe na vida passada, mas que a gente precisa, de alguma forma, usar essa situação a nosso favor, vamos dizer assim. A gente tem a tecnologia, então o que que a gente pode fazer a partir disso, né? Exatamente. O café surgiu também no início do isolamento, né? Graças a Deus, porque eu ia ter pirado já. É uma coisa, a gente começa mais, infelizmente, né, pensando na gente, tipo assim, o que que eu vou fazer, gente? Eu não posso ficar sem. E aí a gente vai se buscando, né? Buscando um no outro. E, nossa, é muito gratificante, né? E aí você deve ter pensado isso também. Poxa, por que que eu não fiz isso antes, né? Se é um movimento tão bacana, se a tecnologia já estava aí, se eu já tinha acesso à rede social, por que que eu demorei tanto a fazer isso? Mas graças a Deus, demoramos, mas fizemos, estamos aqui. E como que explodiu, né, a quantidade de páginas espíritas, de pessoas conversando sobre isso. E isso é uma coisa muito positiva, que a gente, claro, não é isso que a gente vai fazer, a gente esquecer a dor daqueles que estão sofrendo nesse momento, mas é uma coisa muito positiva, né? A gente precisava dessa sacudida para o movimento espírita dar uma estourada na rede social, porque eu não sei se é por causa da minha bolha, né? Porque sou espírita, então eu vejo muito isso. Mas eu não lembro de ver tanto como eu tenho visto hoje em dia, né? Então eu acho que foi uma sacudida, não foi só para a Gabi, não foi só para a Dora, foi para muita gente. Verdade. O Marcel Bataglia comentou que tem muita caridade anônima acontecendo no mundo. Imagina quanta energia está em movimento com isso. Muita, né, Marcel? Com certeza. Inclusive aqueles infortúnios ocultos que ninguém fica sabendo, né? Um vizinho que está ali com dificuldade, aí você não cria nenhum alarde, vai lá e ajuda. É muita caridade oculta, desde as pequenas atitudes até as maiores, né? Como a gente já comentou aqui muitas vezes, o próprio Ayrton Senna que auxiliava pra caramba e todo mundo só foi saber depois do desencarne dele, né? A Sônia comentou que a empatia também é uma caridade. E a gente falou tanto de empatia ontem com a Babi aqui, né? É a Babi. Me corrija se tiver certo, Babi. Babi é A, muito linda. ela é demais. Ontem, aí ela colocou uma coisa muito boa aqui, que ela perguntou assim: e quando começam os questionamentos sobre, aspas, espírita pode, aspas, não seria isso um exemplo de confusão entre fora da caridade e fora da igreja? Que perfeito comentário, né? Porque às vezes a gente se coloca uma carapuça de espírita, quando a gente é um espírito.
antes de ser espírita, né? A gente está aí no mundo, né? Então, é interessante mesmo, né? O quanto que a gente estigmatiza, não sei, faz um estereótipo da coisa e aí fica preso, né, a alguns conceitos, a algumas coisas, né? Então, aí Acho que tá, para tá. conosco mesmo, assim, a gente tem uma certa idealização espírita que a gente deseja chegar, né? Que aí que nos motiva a continuar, né, seguindo. Só que ao mesmo tempo a gente precisa entender que a gente está num certo grau evolutivo sendo seres humanos. E quando a gente coloca essa idealização, essa expectativa por sermos espíritas, muitas vezes a gente até se impede de sentir. Eu não posso ficar triste porque eu sou espírita, né? Eu não posso me angustiar porque eu sou espírita. Ah, acho que a Dorinha caiu. Voltou. Gente, que instabilidade, me perdoe. Continue, meu bem, perdão. Eu estava dizendo que a gente tem uma expectativa, né, de uma idealização espírita que a gente deseja chegar, mas que ao mesmo tempo a gente está no grau evolutivo de um ser humano que ainda necessita, né, se sentir triste, ainda necessita se sentir angustiado. Então, quando a gente tem essa expectativa muito grande dessa idealização, a gente não se permite às vezes sentir, nos sentirmos tristes, nos sentirmos angustiados, né? A gente não acaba não acolhendo os nossos sentimentos. E a gente precisa nos respeitar, né? Eu não consigo ajudar o outro, eu posso até conseguir, né? Assim, em parte. Mas eu não vou estar 100% presente no auxílio ao próximo se eu não estiver bem. Sim, O autocuidado, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Entre autocuidado e egoísmo. É uma linha muito tênue. Autocuidado é necessário. A gente precisa acolher nossos sentimentos. Porque sentimento é uma coisa que, se não for bem trabalhada, ele pode voltar. Ele pode voltar muitas vezes pior e até em formas de sintomas, né? Uma somatização dos sintomas. Se a gente não acolher nossos sentimentos, eles podem voltar. E evolução, né, reforma íntima é isso. A gente sair da nossa zona de conforto, a gente enfrentar situações que nos são desagradáveis. Sim, mas que ao mesmo tempo tem um aprendizado por trás disso, né? Para a nossa evolução. Nosso autoconhecimento é importantíssimo para a nossa evolução. exatamente. Que sintonia, porque tem uns 3 ou 4 cafés que a gente estava falando exatamente sobre a linha tênue entre o auto-amor e o egoísmo, né? E aí é preciso que a gente se ame primeiro para amar o outro, mas que a gente se observe, se vigie, porque senão a gente se perde mesmo. E aí a gente, primeiro eu, depois o outro. E não é essa a proposta, né? Exatamente. Vamos seguir a leitura? Vamos lá. Eu não lembro nem onde Bom, é que vamos lá. parou. Parou na parte da. Agora, em vez de unir os filhos de Isso. Deus, Vamos lá. em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de cintá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se considerem reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os separa um dos outros até no campo de repouso. A gente pode dar uma paradinha aqui? Pode sim. Eu É acho. interessante. Fala. Não, Desculpa. não pode Não, falar. Não, pode não. falar. Não, você que leu, tá com o pensamento aí, ó, fervendo. Pode falar. Depois eu comento. É porque lendo essa parte, eu acho que a gente está entrando num assunto assim muito antigo, mas ao mesmo tempo muito atual, né? Quando a gente tem a ideia de uma supremacia, né, de uma supervalorização de uma determinada religião, de alguma forma inferiorizando as demais, ou até caracterizando elas como erradas, eu acho que a gente entra num caminho, a gente abre as portas para um caminho muito perigoso
de segregação, de intolerância religiosa, né? Quando a gente tem a ideia de que fora da igreja não há salvação, a gente considera que apenas uma parcela da população será de fato salva, né? Por seguir religião X. Enquanto que, quando a gente parte dessa ideia, a gente está excluindo milhares de pessoas que não praticam determinada religião, mas que fazem tão bem quanto. Eu acho que a gente pode usar um exemplo assim de uma pessoa que se considera ateu, por exemplo, né? Existem muitos ateus que praticam tanta caridade quanto os que se dizem cristãos, né? E o que é legal, assim, é que eles praticam uma caridade, eles praticam o bem, sem esperar nenhuma recompensa pós-vida, porque isso não faz parte do ideal dele. Talvez estejam melhores do que nós, né? Essas pessoas não serão salvas, Sim. né? E aí a gente vem aquela parábola do bom samaritano, né? Os samaritanos, eles eram os povos que eram considerados impuros, né? Só que foi a única pessoa que teve a empatia de ajudar o seu próximo quando estava em sofrimento, né? Exatamente, né? E aí, quando a gente faz o bem esperando a recompensa futura, a gente ainda, bem ou mal, tá barganhando, né? A gente não tá fazendo bem pelo bem. Eu vou fazer o bem porque na outra vida eu não quero pagar por isso. Enquanto que, de repente, aquele que é materialista e que não tem essa expectativa da vida futura, ele faz o bem porque ele acha que aquilo que é o correto e pronto, acabou. E quantas vezes está melhor do que a gente nesse sentido, né? Pois é. Uma coisa que eu estava pensando que você estava falando aqui, fazer o bem. Às vezes, a gente pensa que a gente está fazendo bem para o nosso próximo, mas a gente não olha, porque a gente é exatamente é uma caridade egoísta, né? Muito ambíguo, né? Muito, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acho que essa é a melhor expressão que pode ser denominada. Porque a gente pensa muitas vezes que a gente está fazendo bem para a pessoa, mas a gente não leva em conta se aquela pessoa de fato precisa daquilo, né? Acho que Babi pode até falar melhor isso para mim, isso do que eu, em relação à acessibilidade, né? Das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Não sei, a gente encontra uma pessoa cega na rua e já quer ajudar. Até que E ponto a gente às está vezes até ajudando? Até que atrapalha. ponto a gente está tirando a autonomia daquela pessoa, Sim, né? Então, a gente também tem que. Por isso que eu falei que eu acho que a prática da caridade é isso: é a partir do bem, mas ao mesmo tempo respeitando o tempo do outro, porque muitas vezes uma sinceridade falada sem pensar se aquilo vai atingir de alguma forma errada a pessoa, não é uma caridade, é uma sinceridade cruel. Às vezes aquela pessoa não está no tempo de ouvir aquilo, não está preparada para ouvir aquilo. Ao mesmo tempo que se a gente tentar fazer o bem, tirando a autonomia daquela pessoa, a gente também não vai estar fazendo o bem para aquela pessoa. Porque aquela exatamente. pessoa precisa evoluir pelo esforço dela. E não que a gente leve ela no colo, faça alguma coisa por ela, Senão ela né? nem percebe isso como uma ajuda, né? Como a Luiane colocou, parece uma intromissão. Às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas está só dando palpite. Exatamente. E é o que mais acontece, né? A gente se acha juízes da verdade, né? Que sabe tudo pelo que o outro tem que fazer, o que o outro não tem que fazer. É muito mais fácil a gente olhar a vida do outro e dar palpite na vida do outro, não é mesmo? Mas a gente não consegue muitas vezes olhar para o nosso próprio umbigo e ver o que a gente precisa também melhorar. Às vezes sempre no outro o erro, o outro que está errado, mas a gente sempre está certo, a gente sempre está com a razão, né? Exatamente. A Babi colocou aí sobre a importância da escuta ativa. Senão você atropela as coisas, né? E é realmente, a gente tem que ter esse movimento de ouvir o outro antes de sair fazendo, né? Quantas vezes a gente aqui no café mesmo mencionou, às vezes a gente entope a criatura de comida de cesta básica. Mas não é isso que ela está precisando. Às vezes ela já recebe de outro lugar. Às vezes agora o que ela queria é o dinheiro para comprar um gás. Ou às vezes agora o que ela queria era alguém para sentar ali e ouvir sobre os problemas que ela está passando, né? E aí a gente, nessa ânsia de achar que a gente tem que ajudar, a gente esquece de respeitar o espaço do outro, que pode não estar no momento de querer ajuda naquele momento, pode estar querendo outro tipo de ajuda, enfim, né? E aí é você fazer
com respeito àquele semelhante e não simplesmente fazendo. Vou fazer e não importa, porque senão você não ajuda, às vezes você atrapalha e às vezes você faz até mal. Sim. Eu estava pensando aqui no conceito de empatia, porque empatia não é literalmente você se colocar no lugar do outro. Porque é muito difícil, de vez em quando, a gente se colocar no lugar do outro quando a gente nunca esteve na situação. Uhum. A empatia não é você falar aquele jogo de misérias, como o Jaime fala, né? Ah, não, mas já passei por isso, isso, isso e isso. Aí tem uma competição de quem é que sofre mais, quem é que sofre menos, sabe? Isso não é empatia. Muitas vezes empatia também não é você dar conselho, né? Às vezes é só Às vezes você ouvir. ou sentar do lado e ficar quietinho, né? É por isso que a gente tem uma boca e dois ouvidos. É para ouvir mais e falar menos. A minha mãe fala isso pra mim até hoje. A psicologia me ensinou muito isso, porque a terapia ela é uma via de mão dupla. Eu não sou a pessoa que estou acima do meu paciente que eu vou ensinar a vida para ele, até porque eu estou aprendendo como se vive. Eu também aprendo muito com o meu paciente. Cada paciente é uma riqueza de ensinamentos, porque cada paciente é uma vida, são experiências de vida diferentes. Cada paciente enxerga as experiências de vida e lida com as experiências diferentes. Não há uma lei universal que toda situação determinada a pessoa vai reagir de tal forma. A gente reage de formas diferentes por conta, né? Da nossa educação, da cultura que a gente está inserido, das nossas vivências, não só nessa vida, se a gente olhar mais para um lado espiritual, mas de vivências Sim, de muitas outras vidas. Então, a gente tem a nossa individualidade. A gente não pode esquecer isso. A gente precisa respeitar a nossa individualidade e a do outro. E não impor a nossa opinião, o que a gente quer que o outro faça, que a gente acha, que a gente considera que é melhor para ele, né? exatamente. Cada um reage à dor diferente, porque cada um tem uma bagagem diferente, né? Para reagir a, de repente, a uma mesma situação. É isso. Vamos lá. Vou seguir aqui. Tá É bom. a máxima agora, não é? Isso. A máxima. Fora da caridade não há salvação. É a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. E já vou parar, porque essa parte de igualdade perante Deus me faz pensar assim, que não é nem lógico a gente pensar que somente a religião A, B ou C vai ter a salvação. Porque se Deus é o Criador de todos nós e é um Pai, ele não ia separar a gente por conta das nossas escolhas meramente é, de religião, né? Da forma de se ligar a ele. Imagina, imagina se um pai que ama seus filhos aqui, de forma imperfeita, encarnado, vai amar mais a um do que a outro por conta da religião que um escolheu ou que o outro escolheu. Ele pode não concordar, pode brigar até, pode tentar convencer o outro de seguir aquele caminho, mas negar e dizer assim, não, a partir de agora você não é mais meu filho, muito difícil, né? E olha que a gente é bem imperfeito, e olha que o nosso amor, amor de mãe, amor de pai, por mais que seja assim, nossa, é o amor, ele ainda está carregado das nossas próprias imperfeições, né? Então, se a gente que ama de forma tão equivocada ainda, né, misturando egoísmo, misturando ciúme, a gente é capaz de fazer essa diferença, imagina Deus, que é o amor em sua plenitude, né? Imagina se ele ia fazer isso com a gente, se ele ia separar uns dos outros por conta da forma de chegar até ele, se ele ia ver o meio e não ia ver os passos, porque não adianta eu estar dentro da igreja, não me salva de nada. Se a minha conduta não for condizente com a proposta do amor divino, né? Pois é. É que Deus é soberanamente bom e justo é esse que condena os seus próprios filhos ao sofrimento eterno por não seguir religião X, religião Y. E eu acho que vale até uma reflexão muito necessária para todos, não só para outras religiões, mas para nós espíritas, principalmente. Que é a quem que você ama? Você ama a Deus ou você ama a sua religião? Para quem as suas lutas são direcionadas?
né? É em nome de uma religião ou é em nome de Deus? Acho que a gente acho que essa é uma reflexão importante para essa manhã, assim, para a nossa vida. No momento que a gente Exatamente. vai fazer alguma coisa, praticar alguma caridade, enfim. E Qualquer isso me faz pensar que essa máxima, né, fora da igreja, não há salvação e tudo mais, tem a ver também com fora da minha opinião, você não está salvo, né? Ou é aquilo que eu penso de uma forma geral, ou você vai arder no mármore do inferno, né? Como dizem. Então, assim, se você não tem aquela linha política partidária que eu penso, você está completamente errado, você é uma escória da sociedade. Então, um exemplo, né, de como que a gente vai transformando isso para aquelas nossas próprias convenções. Quando, na verdade, não é essa a proposta de forma alguma. Me fez lembrar também, quando você falou sobre isso, né? Se você está ali por Deus ou por aquilo, ou pela igreja, ou pelo sectarismo que você pertence. O filme do Divaldo, ele retrata ali uma história que ele mesmo já tinha contado, eu já tinha escutado ele contar, que é da irmã dele que se suicidou. E que Sim. quando a irmã dele se suicidou, o padre falou para a mãe dele que não ia rezar a missa porque o suicida já estava já direto, tinha aberto a portinha do inferno e tinha ido direto, sem chance de voltar. E aí a mãe dele falou: peraí, como assim? Se o seu Deus já mandou minha filha para o inferno sem ouvir nada, sem nem querer saber, então ele não é o mesmo Deus que o que eu penso. Porque se eu, que sou toda errada, perdoo minha filha pelo que ela fez, imagina se Deus não vai fazer o mesmo, né? E aí foi que ela fez o desligamento dela com aquele segmento religioso que ela estava indo, né? Que ela estava frequentando. Porque passou a não fazer sentido para ela. Que amor é esse que já condenou minha filha ao fogo eterno, quando que eu, que sou imperfeita, não condeno, né? Então é exatamente isso, porque muitas vezes, dependendo do lugar que a gente frequenta, porque o ser humano é demais. O ser humano tem lá, ele sabe como agir, mas ele sempre bota um pouquinho dele nas coisas, né? Então, de repente, tem algum lugar que tem um tipo de atitude, ou a casa espírita que você frequenta, ou a igreja que você frequenta, que tem um tipo de comportamento ali, tem uma regra dentro daquele lugar que eu não concordo. E aí, de repente, aquilo me irrita, eu falo assim, não volto mais aqui. Quando isso está ligado a uma coisa física, a uma coisa de organização, a gente tem que pensar: isso está diretamente impactando na mensagem, na causa, no propósito? Se não estiver, se é uma coisa meramente ali dos seres humanos que estão ali se equivocando, peraí, eu estou ali pela causa ou estou ali pela casa? Eu estou seguindo Jesus ou eu estou seguindo o presidente da casa espírita? A gente precisa fazer essa diferenciação, porque senão a gente abandona a tarefa, a gente abandona o caminho, a gente abandona um monte de coisa porque a gente está se prendendo a pessoas tão equivocadas quanto a gente. Ah, eu não vou mais ser espírita, porque aquele palestrante espírita famoso, renomado, todo mundo idolatra ele, ele fala uma abobrinha dessa, eu não concordo. Ele é alguém que está ali encarnado, que tem possibilidade de se equivocar, que tem a bagagem espiritual dele, que vai fazer ele refletir de um jeito, e se não é essa a mensagem da base, se não é esse o conceito da doutrina, e ele está falando aquilo de uma forma equivocada, peraí, eu estou seguindo a doutrina dos espíritos ou eu estou seguindo o palestrante X? Porque se eu estiver seguindo o palestrante X, se ele entrar no buraco, eu entro junto, né? Então a gente tem que fazer essa diferença, porque senão a gente se perde. E foi muito boa a sua colocação em relação a isso, né? Se eu estou seguindo a igreja ou se eu estou seguindo o propósito. Porque se for o propósito, independente do que aconteça com as pessoas ou com a casa fisicamente, eu vou continuar. Se não, eu vou me decepcionar, eu vou me perder. E aí, enfim, né? A gente se equivoca junto. A gente não, nós seres humanos, a gente tem uma mania, porque ainda é uma necessidade da gente de ter um líder a se seguir. Só que a gente consagra líderes que estão ainda sob evolução, ainda estão passíveis de erro. E muito bem colocado, como você disse, a gente precisa saber separar.
Sim, As pessoas que seguem determinada religião não são a religião, não são o que a religião quer pregar e deseja pregar, né? Nós somos, foi exatamente o que eu falei da questão da idealização espírita que a gente deseja alcançar e o grau evolutivo que a gente se encontra, né? Eu não vou ser hipócrita aqui para falar que eu nunca agi de tal forma. Eu não nasci em berço espírita. Antes de ser espírita, eu frequentava outra religião. Eu era católica. E eu nasci na igreja católica, fui batizada, fiz catequese, primeira comunhão, fiz tudo que você pode imaginar na igreja católica. Em algum momento na minha vida eu percebi que aquilo não fazia mais sentido para mim. Só que eu percebi talvez da forma errada, porque a igreja que eu frequentava, eu via pessoas agindo de uma forma diferente do que o catolicismo pregava. E eu tomei aquilo como uma verdade. Falei, aquilo não faz mais sentido para mim. E eu, de alguma forma, eu me revoltei. Até que, em um momento, eu fui, percebi e falei: peraí, mas elas não são o catolicismo. Elas não, elas ainda estão em evolução, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar. Outra coisa também que eu queria falar em relação ao modo como você enxerga Deus. Esse seria o conceito da palavra religiosidade. Religiosidade é um envolvimento que você tem com a sua determinada religião, né? De que forma que você enxerga Deus? Isso para todo mundo que eu pergunto, para qualquer tipo de pessoa que segue qualquer tipo de religião. Você tem a ideia de um Deus punitivo? Você tem a ideia de um Deus que julga? Você tem a ideia de um Deus que vai resolver os seus problemas? Ou você tem a ideia de um Deus que não vai interferir no seu livre-arbítrio, que te perdoa, independente do que você tenha feito? Né? Que é um ser, de uma pessoa, um ser amável, né? Que te ama independente do que você tenha feito. Então a gente vai agir a partir do tipo de imagem que a gente tem de Deus, né? exatamente. E ali a gente vai se encontrando, né? E aí eu me sinto mais à vontade na religião A, na religião B, na religião C. E aquilo que atende o indivíduo naquele momento é o certo, é a verdade para ele, é o caminho que o consola, e a gente não tem como julgar isso, né? De forma alguma. Até porque a gente também não conhece o nosso passado lá na nossa caixinha preta, não sabe do que a gente já foi capaz de fazer, não sabe que tipo de outros segmentos religiosos a gente já frequentou. Então, o negócio é a gente se preocupar com o nosso passo, né? E cada um dê conta do seu, Uhum, respeitando as escolhas dos outros. exatamente. Pode seguir, meu bem, falta pouquinho. E Você também a parou gente na. já está a hora avança que a gente nem vê. Caramba, Parei na consciência, vamos lá. Tendo esta consciência. máxima, Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira que vocês adorem o Criador, eles se estendem as mãos uns pelos outros. Eu vou continuar lendo só para a gente terminar, tá bom? A gente fala. ok. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutualmente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. E aqui, enquanto estava lendo isso, eu pensei na... A caridade é uma palavra muito abrangente, né? A gente tem aqui o significado dela, que seria a negação do orgulho, do egoísmo, mas ao mesmo tempo a gente pode resumir ela numa simples frase que são os dois mandamentos de Jesus, né? Que é, deixa eu vou até colar aqui, pegar para falar exatamente como é que é. Amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Só que eu acho que a gente ainda não entende o verdadeiro conceito da palavra amor, né? Como você falou, o nosso amor ainda está inundado do nosso egoísmo, inundado do nosso ciúmes, do nosso controle. Então, o que a gente pensa que é o amor de fato, a prática do amor que a gente considera ser a verdadeira, muitas vezes não é. Eu acho que a gente pode perceber isso a partir
da reação do nosso próximo, né? De como o nosso próximo reage frente às nossas atitudes, né? Se ele fica reativo quanto às nossas atitudes, se ele prefere se fechar, né? Exatamente. Porque a A gente gente tem tem. a. Vai, continua, perdão. Pode falar. A gente tem a mania de achar que aqueles que nos criticam são sempre os errados, né? Quando na verdade as críticas elas mostram para nós aquilo que os amigos às vezes não têm coragem de dizer, né? Então aqueles que não têm tanta intimidade com a gente, que largam a língua e falam, e você está muito isso, está muito aquilo, em vez de a gente repelir, né? Porque a gente também não pode sair aceitando tudo, porque as pessoas também pensam o que quiserem, né? Mas a gente tem que acatar isso e fazer uma reflexão, né? De por que ele está dizendo isso, né? Poxa, mas eu acho que eu Exato. estava sendo tão boa assim, eu acho que eu estava agindo tão bem, e mesmo assim ele está achando isso? Será que eu estou realmente fazendo as coisas da forma como devem ser? Senão a gente se sabota, né, Gabi? Pois é, aí a gente entra naquele conceito de autoaceitação. Quando a gente está muito aberto a opiniões alheias, a gente acha que a gente tem tudo, que a gente está sempre errado. Nem sempre, a gente também precisa se melhorar, mas a gente, por isso que vem a importância do autoconhecimento. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente sabe melhor direcionar nossas reações, né? E quando a gente tem autoconhecimento e autoaceitação, a gente não mais está aberto a opiniões externas que tenham o intuito de nos desestabilizar. Porque feedback é isso, feedback qualquer um dá. É, A gente absorve exatamente. se a gente quiser, né? Exatamente. Mas também não dá para ignorar, né? Porque, sei lá, de repente é um sinal de que a gente está indo pelo lado errado. Exatamente, exatamente. Como que foi rico falar com você, Gabi. Você abrilhantou nossa manhã aqui nesse café. Te agradeço muito, muito mesmo, né? Tão gostoso a gente ver assim os jovens, né? Você é muito novinho, não vou te perguntar a sua idade, mas você é uma garotinha, então assim é tão gostoso a gente ver, né? Tanto amadurecimento, tanta segurança para falar da doutrina. Muito obrigada, viu? Que você siga aí, que a sua página continue trazendo muito esclarecimento, porque aliar a ciência à religião, acho fantástico o espiritismo ter esse lado científico, né? Ele faz a gente ter os pés no chão, ele faz a gente acreditar naquilo que a nossa razão aprova, né? E isso nos deixa assim muito mais seguros. Então, eu acho esse foco da página muito interessante, muito bom, muito providencial, né? E que a gente possa crescer muito com a sua experiência, com o que você partilha conosco. Quem não segue ainda a Gabi, vai lá, conheça a página, sempre com assuntos muito relevantes. Muito obrigada. A página dela é @cientista espírita, Bianca. A Bianca perguntou aí. E aí eu vou deixar com você o encerramento para você falar o que você quiser, para você trazer para a gente o que para você quiser e fazer a prece final. Fique à vontade. Antes de mais nada, eu que agradeço. Para mim, realmente é muito, muito bom estar aqui com você falando nesse momento que a gente está vivendo. Então, para mim é um conforto no meu coração, de verdade. A ciência e a religião, assim, é o equilíbrio, né? Não tão cético, não tão místico. Os dois juntos é uma combinação perfeita. Então, eu vou fazer a prece E enquanto eu estava pensando em como eu faria a prece, eu pensei numa música, porque eu canto, mas eu sou muito tímida. E aí eu pensei na música Força do Bem, que tem tudo a ver com o que a gente está falando da caridade. Então, eu vou cantar só um pouquinho do refrão, tá bom? E aí a gente vai para a prece. Pode ser? À vontade, com certeza. Até peguei aqui a letra com medo de esquecer, porque eu fico muito nervosa quando eu começo a cantar. Vamos lá. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada, nada, nada
temer, pois a força do bem é o maior poder. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre doutrina, atingindo tantos corações que nos escutam, que vão nos escutar depois na gravação. Refletir as nossas atitudes, as consequências das nossas atitudes, porque isso é evolução, isso é reforma íntima. Reforma íntima não é apenas olharmos para nós, mas olharmos o nosso próximo, porque a evolução é feita a partir dos nossos relacionamentos. Sem eles, a gente não consegue evoluir sozinho. Deus não nos deu as nossas faculdades, como a fala, para que a gente evolua sozinho. A gente precisa evoluir juntos. Da forma como a gente encontrar, da forma como a gente se sentir bem. Caridade é isso. Caridade é o amor. Mas não é o amor inundado de inveja, não é o amor inundado de ciúme, de controle, mas é um amor puro. E que um dia a gente vai entender isso, com certeza, com a ajuda de Deus, do nosso mentor, e com a ajuda daqueles que nos amam e que amamos por perto. Que esse tenha sido um dia, uma manhã muito produtiva para aqueles que tenham nos escutado e que tenham ajudado a passar por essa semana, pelo menos, bem, tranquilo, apesar dos obstáculos que vão nos aparecer, a gente sabe que podem aparecer, mas que sejam obstáculos que a gente encontre aprendizagens dentro deles, para a nossa evolução. E com isso eu peço permissão para encerrar nosso Café com o Evangelho e agradecer por mais uma oportunidade. Muito obrigada. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Quando a gente acha que não tem mais o que admirar em você, você canta. Olha, que linda! Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela sua disponibilidade. E um ótimo dia para todos, uma excelente sexta-feira. Gabi, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Espero estar contigo outras vezes. Beijo grande. Tchau, gente!